Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma vez, estou eu aqui e venho contar o meu testemunho, a minha história de vida. Hoje eu vou dar continuidade à minha história, meu testemunho com a música. Eu comecei na música, minha história com a música foi assim. Eu sempre gostei de cantar e eu fui reconhecida mesmo por um pastor. Um dia eu cantando na minha casa, eu sempre gostei de cantar quando eu não estava na igreja ainda. Como eu falei com vocês, desde pequena, a minha mãe me levava para a igreja, mas quando a gente é pequena, a gente não tem maturidade. Então eu não tinha maturidade do que era servir ao Senhor. Eu não sabia o que era servir ao Senhor de verdade. Eu vim saber o que era servir ao Senhor depois que eu cresci. E então, depois que eu casei, é que eu me converti. Depois de tempos, mais diante disso, eu gostava muito de cantar as músicas da Sandy e as músicas também da Xuxa. E então eu cantava, e certo dia eu cantando, um pastor que estava fazendo a construção perto da minha casa me ouviu cantar uma música de Sandy. E ele disse: "Você tá bom de cantar na igreja". E ele começou a me evangelizar. Através daquele dia ele começou a me evangelizar, me fazer convite. A minha sogra também já era evangélica, os meus cunhados também. Então eles começavam a me evangelizar. E eu rejeitando, para não servir ao Senhor. Mas certo dia, eu e o meu marido, nisso eu já tinha o meu filho, já tinha tido a minha filha que veio a falecer ao nascer, e tinha o meu filho, já tinha 4 aninhos de idade. Então a gente passava por uma vida muito difícil, mais do que agora, né? E a gente foi, meu marido trabalha, então ele foi trabalhar em uma roça, ele trabalha na roça, e ele foi trabalhar em uma roça muito distante da cidade. E a gente fomos com ele, eu e meu filho. Chegou lá nessa roça, meu filho adoeceu. Era pela manhã, era 7 horas da manhã. Eu me lembro que o meu filho começou a ter convulsões. E essa roça era muito distante da cidade. Não tinha recursos, só tinha uma vizinha. E o meu marido estava na roça a trabalhar. E meu filho começou a ter convulsões. Começou a se retorcer, né? Começou a ter convulsões. E nesse momento eu só lembrava do Senhor. E eu lembrava dos irmãos que me evangelizaram. E eu rejeitava, né, a palavra do Senhor. E muitas das vezes eu até zombava, né? Eu até zombava quando os irmãos me evangelizavam. E então
eu é, é, meu filho adoeceu e eu levei ele para casa da minha vizinha. E a minha vizinha, ela não era cristã também, então ela começou a fazer rituais em adoração a outros deuses, né? E naquele momento que eu vi que o meu filho estava para morrer, eu lembrei do meu Deus, daquele Deus que aquele pastor me evangelizou, que a minha sogra me evangelizava, meus cunhados me falavam. E eu ergui o meu filho para os céus e falei: Senhor, a partir de hoje, se o Senhor não levar o meu filho, eu vou te servir. E então, a partir daquele dia, eu entreguei a minha vida ali naquela roça, distante de tudo, distante da cidade, distante de tudo. Eu entreguei a minha vida para Jesus, ali naquele lugar. Então, o rapaz, o vizinho, foi na roça chamar meu marido e ele veio. E nós saímos daquela roça ali, a caminho, para pegar o ônibus fora, na pista, né? Para pegar um carro na pista para vir para aqui, para a cidade. Para vir para aqui, para a cidade onde a gente mora, para ir para outra cidade, para ir para o hospital, porque aqui também não tinha médico na época. Então, eu falei: Senhor, se o Senhor não levar o meu filho hoje, a partir de hoje eu vou te servir. E o Senhor, ele fez um milagre na vida do meu filho. Hoje o meu filho tem 26 anos, está com vida, graças a Deus. E o Senhor, ele cumpriu, né, o milagre, o Senhor, ele fez um milagre. Por isso que eu sirvo ao Senhor, por isso que eu adoro o nome dele, por isso que eu exalto o nome do Senhor, porque Deus, ele é fiel, né? E eu cumpro com o meu propósito que eu fiz o Senhor Jesus. Então foi uma luta naquele dia, então foi aí a minha convenção, né, ao Senhor. E foi aí que começou a minha história com Deus. Foi aí que começou a minha história com a música. E eu quero contar para vocês a minha luta, né? Quando eu comecei a ir para a igreja, não foi tão fácil, porque no começo eu não tinha muitas roupas para ir para a igreja, então é muito difícil no começo. Eu acho que tem pessoas que vai se identificar com isso, porque no começo não é tão fácil. Então, começou toda uma luta, né? A minha sogra chegava: bora, Cristiana, para a igreja hoje. Eu falava, eu estava triste, sentada, com vontade de ir, mas eu falava: eu não vou hoje porque eu não tenho roupa, né, para ir à igreja. E ficava em casa, né? Mas lembrando daquele propósito que eu fiz com Deus, de se Ele não levasse o meu filho, eu ia servir ao Senhor, né? E assim, então, o Senhor, ele falava ao meu coração, me lembrando a todo momento, né, daquele propósito que eu tinha feito com Ele. E eu vi o meu filho crescendo, né, com saúde, com vida. Então eu comecei a ir assim mesmo, com poucas roupas que eu tinha. Eu me lembro que eu tinha 2, 3 mudas de roupa e eu ia assim mesmo. E quando eu chegava na igreja, eu sempre tinha oportunidade para louvar, para ir adorar o Senhor lá na frente. E tinha pessoas que ficavam zombando de mim, das minhas roupas, porque eu ia todos os dias com as mesmas roupas. E eu não suportava aquilo, era muito triste para mim. E então,
Teve uma vez que eu me afastei da igreja e esse pastor que me evangelizava veio atrás de mim, né, buscar a sua ovelha, né, que ele era o pastor da igreja na época, e ele disse: não fique assim, não se afaste de Deus, que esse é o inimigo, né? E eu voltei novamente, lembrando do meu propósito. E o meu sonho era cantar para Deus, era adorar, era louvar ao Senhor. E eu estava sempre ali, mas eu era muito tímida, muito quieta, muito tímida mesmo, porque eu sempre tive esse probleminha, essa dificuldade, né? Então, eu estava sempre ali para adorar o Senhor, mas com a minha timidez. E eu tentava se esconder, né? Chegava na igreja, a igreja cheia, eu sentava nos últimos bancos ali, tentando me esconder de trás do povo, mas quem estava lá na frente fazendo o trabalho sempre me enxergava, e a irmã Cristiana está com a oportunidade. E eu sempre, nunca rejeitava a oportunidade. Ia lá na frente e adorava o nome do Senhor Jesus. E aí começou a vir as profecias, né? Deus usava os profetas dizendo: olha, o Senhor vai te levar nos lugares. E as pessoas começavam a ouvir também as profecias. E então vinha as críticas, zombações, né? Não é você que vai andar por vários lugares, né? Levar a palavra, cantar louvores, não é você, né? Zombando de mim. Então eu comecei a adoecer. Né? Eu já não vinha de uma infância muito boa, como eu contei para vocês no outro vídeo, né? Então eu comecei a adoecer de depressão. Eu já vinha de uma infância depressiva, né? Muito dolorida, muito difícil. Então, mas teve uma vez que um pastor de uma cidade muito distante, Santo Antônio de Jesus, isso em 2012, me fez um convite para me louvar lá nessa cidade, uma cidade perto de Salvador. E eu pela minha fé, sempre pela fé. Nunca consegui trabalhar pelo meu problema, né? Sempre tive força de vontade de trabalhar, mas nunca consegui. Nunca consegui dar continuidade. Sempre comecei, mas não consigo dar conta. Então nunca tive um dinheiro para mim mesmo. Então sempre quando viajo, sempre quando viajei foi pela fé. Deus sempre proveu para mim. E eu fui assim mesmo. Já muito doente, mas eu fui. E só. E Deus. Eu e Deus. Tem um louvor de Damares que diz: eu e Deus somos maioria, né? Você e Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Então essa é a minha história com a música, né? Não tem sido fácil, tenho passado por dificuldade, né? Por perseguições, muitas das vezes, aflições, lutas, mas Deus ele é comigo, Deus ele é contigo, e essa é a minha história, foi a minha história, tem sido a minha história. Esse é mais um dos meus testemunhos. Depois eu conto mais para vocês, né? Essa é a minha história com a música, essa é a minha história da minha convenção, né? Foi assim a minha convenção, foi em uma roça, né? Com toda dificuldade. E assim, o vídeo vai ficar muito comprido, né? Para não ficar muito longo, eu vou parar aqui, mas depois eu trago mais para vocês, tá bom? Então fiquem todos com Deus.
curte o vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo, interage comigo, tá bom? Interage comigo deixando o seu comentário aqui, que eu vou estar te respondendo, tá bom? Que Deus abençoe você e fique todos com Deus. Tchau!